Nas últimas 2 décadas, o cinema brasileiro tem lançado luz sobre um período da história do Brasil marcado por governos autoritários, repressão e intensa censura. Filmes como Hércules 56, de Silvio Darim, Retratos de Identificação, de Anita Leandro, e 70, de Emília Silveira, procuram reconstruir essa memória a partir de imagens de arquivo. Passaram-se os segundos até eu realizar que eu era o guerrilheiro. Carmela? Eu falei, não, eu sou Ângela. Onde está a dona Carmela? Eu falei, um momento. Ele falou, ela está presa. Produzidas por cineastas e militantes, muitas imagens que saíram do país em rotas clandestinas ficaram desaparecidas ou mesmo adormecem em arquivos oficiais, por vezes em situação precária. Elas são um importante material para compreender o período da ditadura militar no país. Eu achei que estava no portão. Ela foi presa na hora e eu saí em luta corporal com os policiais. Também tinha saído desarmado, estava sem camisa. Aí a Maria Auxiliadora algemada e eu brigando com os caras no meio da rua. Aí o Chael, que eles não sabiam, aparece na janela do primeiro andar, atirando. A pesquisadora Patrícia Machado, do PPG-Com PUC-Rio, coordena uma pesquisa que busca mapear este material para compreender a história dessas imagens. Parte do trabalho dela está no livro Cinema de Arquivo, Imagens e Memória da Ditadura Militar. A obra foi uma das 5 finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2025, no eixo Ciência e Cultura, categoria Artes. A gente vai saber um pouco mais dessa pesquisa na entrevista a seguir. Essa pesquisa começou quando eu entrei no doutorado, ali, né, em 2012, mais ou menos, com uma imagem que eu descubro por conta de uma amiga que editava um filme com o Eduardo Escorel e me apresenta um material feito pelo Escorel do cortejo fúnebre do estudante Edson Luiz. Era um material bruto, não editado, pouco conhecido. E aquele material me colocou uma pergunta, né? Se existe essa imagem desconhecida do período da ditadura, onde estão as outras? E a partir daí comecei um mapeamento e uma busca por esse tipo de material, esse tipo de registro, buscando não só imagens brutas como aquela que eu tinha encontrado, mas também imagens usadas em determinados filmes de arquivo sobre a ditadura, que estavam ali meio que ilustrando os discursos, mas que despertavam certas questões, né, sobre a sua origem, sobre a sua, né, o que elas mostram além do que foi usado ali no filme. Então eu começo esse mapeamento, né, do filme para a imagem, da imagem para o filme, tentando identificar o máximo de registros possíveis realizados nesse período, de 1964 a 1985. Quando eu começo a pesquisa, eu me interesso primeiro, num primeiro momento, pelo mapeamento dessas imagens de arquivo. Logo depois, eu descubro a metodologia de uma pesquisadora francesa, uma historiadora da arte, chamada Sylvie Lindeperg. Ela se torna uma espécie de matriz para um pensamento que eu vou começar a desenvolver ali no doutorado e venho desenvolvendo até hoje, ampliando essa metodologia. Então, trata-se de uma metodologia que coloca questões sobre os modos de olhar e analisar uma imagem pré-existente. O que essa pesquisadora trouxe, que foi muito interessante, foi uma pergunta que até então eu não conhecia nos estudos de cinema,
que é o contexto de produção das imagens de arquivo, ou seja, o interesse pelo momento da tomada. Quando você chama atenção para o momento da tomada, você está chamando atenção para a relação entre quem filma e quem é filmado. Portanto, do sujeito que filma, o sujeito que tomou uma decisão de segurar uma câmera, de enfrentar um momento de perigo, né, de entender que algo se desenrolava na frente dele que precisava ser registrado. Então tem uma história dentro desse acontecimento, tem uma decisão, né, que são levadas em conta por essa metodologia, e também esse encontro com quem é filmado. Quem é essa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? Por que ela está ali em frente à câmera? E como a gente pode buscar, a partir do momento que ela foi registrada, as histórias que não estão ali naquele registro, que nos ajudam a montar, remontar e reconstituir, elaborar essas memórias do passado, né? Então essa metodologia, ela chama atenção para esses sujeitos muitas vezes anônimos, que participam desse modo da história. E a questão aqui no Brasil é isso: quando a gente começa a desenvolver essa metodologia no Brasil, a gente tem diferenças enormes, né, que são colocadas, que fazem com que a gente se interesse pelo desenvolvimento do método. O primeiro é a Sylvie Lindepeg, por exemplo, nas pesquisas dela na França, ela chega dentro do acervo francês, as imagens estão à disposição, as informações estão à disposição. Aqui no Brasil a gente lida com a escassez, né, com a dificuldade das informações. O arquivo institucional da ditadura militar é um arquivo vilipendiado, roubado, né? Muitos dos documentos que deveriam estar ali estão embaixo dos colchões de generais e coronéis, né? Então, como lidar com essa dificuldade desse inacabamento, dessa escassez, dessa falta de informações, né? Então a gente adota metodologias como a entrevista com as pessoas que participaram do evento, que é algo que Sylvie não fazia, e a própria criação desse corpus fílmico, porque as imagens da ditadura não estão ali concentradas na Cinemateca Brasileira, elas estão na Cinemateca Brasileira, na Cinemateca do MAN, embaixo do colchão, guardado dentro de um armário, de um baú antigo, imagens privadas, né, imagens públicas. Então, essas entrevistas também, né, a busca e a conversa com os cineastas, com pessoas envolvidas, ajuda a gente a elaborar essas memórias e a contar essas histórias que não tinham sido contadas ou não tinham sido contadas dessa maneira. Então as imagens do cinema, elas são importantes porque elas são um registro, né? Elas não são prova de nada, mas elas efetivam a ideia de que aquele sujeito esteve diante daquela câmera naquele momento. Isso é um fato, é o que a gente vai chamar de indicialidade da imagem, né? Algo próprio da câmera de filmar, da câmera de fotografar. E a partir desse indício, ele é o detonador da nossa busca histórica pelos documentos, pelas entrevistas e essas articulações diversas que a gente vai fazendo no processo de pesquisa. A metodologia também, ela é um pouco caótica, no sentido de que ela não tem uma regra pré-determinada. É no caminho da pesquisa que você vai traçando o seu percurso. Isso, ao mesmo tempo, é muito desafiador, mas é muito empolgante, porque é um trabalho quase que de um detetive, né? Cada nova imagem leva a gente para um novo personagem, ou para um novo documento, para um novo acervo, para um novo lugar, e a partir daí a gente vai meio que desenhando essa trajetória rizomática, né? Muito múltipla, no sentido de que cada nova pergunta faz a gente desenhar uma nova trajetória. Então, por exemplo, no caso das imagens do Escorel, né, de onde eu parti para começar a pesquisa, eu acabo descobrindo que essas imagens foram usadas pelo cineasta Chris Marker, um pouco depois do Avelar ter produzido esse material. Eu descubro porque havia 2 filmes do Chris Marker que eram pouquíssimo conhecidos, que não tinham circulado no Brasil, a não ser em mostras muito obscuras, que eram filmes sobre o Brasil. Um sobre a tortura na época da ditadura e um sobre o Marighella. E esses filmes não circulavam. Eu tive a oportunidade de visitar o acervo do Chris Marker na França, durante minha pesquisa de doutorado, sanduíche, o período que eu fiquei lá. E aí eu descubro, nesse material, o material do Avelar, do Escorel, e também do José Carlos Avelar, que é o outro material que eu descobri na pesquisa. Então ali eu já identifico um caminho.
né? Esse material veio parar na mão do Chris Marker. E aí a pergunta, como? Nos acervos do Chris Marker, eu encontro documentos trocados entre ele e o ICAIC, que é o Instituto Cinematográfico Cubano. E nesse documento, uma carta, o Chris Marker pede imagens de arquivo, né? Eles estão ali negociando essa troca. Então eu identifico um outro acervo, o ICAIC, e identifico também uma rota clandestina de imagens entre Brasil, Cuba e França. Ou seja, a cópia desse material saiu do Brasil de forma clandestina, chegou em Cuba. Ao longo da pesquisa, eu descubro também que esse material foi usado num cinejornal noticiero cubano, que eu não sabia, né, que foi fazendo essas perguntas e cavando essa história, e depois são levados pelo Chris Marker. E por que é importante, né, entender isso? Porque esse material chega nas mãos tanto do ICAIC quanto do Marker durante a ditadura. Ou seja, o que não poderia ser denunciado aqui no Brasil por conta da censura, da perseguição dos militares, foi denunciado lá fora, né? Então era uma maneira é um grito de socorro, né? As imagens sendo usadas para denunciar e para pedir a intervenção, algum tipo de intervenção internacional no Brasil, né? Pelo fim das torturas, pelo fim das prisões, pelo fim desse tipo de perseguição que estava acontecendo aqui naquele momento. Nós tivemos um golpe sem resistência. Nos prometiam que iam resistir e nós fomos derrotados sem dar um tiro. Eu não consegui localizar, isso é uma pena, o material bruto. Eu consegui localizar o filme já digitalizado, né? Então, são fragmentos das imagens. Eu não tive a oportunidade de ir a Cuba, infelizmente, não tive recurso para isso. E aí, até hoje, eu não sei se existe o material bruto ou não. Possivelmente não, pelas conversas que tive com outras pessoas. Mas o mais interessante é que quando eu localizo o material Quando foi localizado, na verdade, porque eu não localizei o material do Escorel. Ele ficou perdido durante mais de 40 anos, acho que foi isso. E durante uma pesquisa de um filme, do Hércules 56, foi encontrada uma lata com o nome Avelar. E dentro dessa lata tinha o material produzido pelo Eduardo Escorel, e ele identifica esse material, ele fala, é realmente material que eu filmei, mas tem aqui junto um material que não foi filmado por mim. Em 64 havíamos falado um bocado e na hora H não havíamos feito. Nós fomos para 68, aquela forma de ditadura, que era ditadura, mas queria manter as aparências, queria manter Congresso funcionando. Esse projeto em 68 ele foi inviabilizado, derrotado. Por quê? Basicamente pela série de manifestações estudantis em todo o país, a formação da Frente Ampla, que foi se formando, primeiras greves operárias, ficou claro o seguinte, ou abria ou partia para algo mais duro. Esse material não estava digitalizado, era apenas a película. Eu assisto esse material na mesa enroladeira, que é aquele equipamento, né, onde a gente coloca a película e vê frame por frame. Há ali alguma figura e aí eu consigo fazer um processo muito amador de digitalização, que não é digitalização das imagens, mas é o que a gente chama de telecinagem. A gente projeta o material na parede e filma. E aí eu falei, bom, vou conseguir telecinar esse material, vou descobrir o que tem aí. Eu sabia que tinha sido o dia da morte, né, do cortejo fúnebre do Edson Luiz, mas eu não sabia o que estava. E sabia que esse material tinha sido filmado pelo José Carlos Avelar, que deu nome à lata. Cheguei a entrevistar o Avelar me contou a história desse material, enfim, a história por trás dele eu já conhecia. E ele me contou nessa entrevista, por exemplo, que ele filmou os estudantes em frente à Uni colocando fogo na bandeira dos Estados Unidos. Ele me deu algumas pistas sobre o que havia nesse material. Mas, na hora da telecinagem, o que acontece? O material vinagrou, ou seja, não havia nada mais de imagem que pudesse ser reconhecido. Bom, dei o material como perdido, mas quando localizo os noticieiros cubanos, né, encontro ali no material do noticiero a imagem que o José Carlos Avelar havia me descrito. Tanto da bandeira dos Estados Unidos, como o cortejo. Ele conta também que durante o cortejo fúnebre ele filmava e os letreiros das salas de cinema tinham sido trocados por nomes que criticavam a ditadura, numa espécie de protesto também àquele acontecimento. Então ele filma, né, a gente vê o caixão sendo levado e o letreiro do filme no cinema atrás. Então, qual a conclusão, né? Esses fragmentos de imagens realizados pelo José Carlos Avelar
que desapareceram no Brasil por conta da síndrome do vinagre sobreviveram porque foram retomados nesse cinejornal cubano. Né? Não é o material completo, mas são fragmentos. E é assim a gente vai catando, vai tentando salvar o que sobra aqui, onde está ali, e na medida que a gente vai escavando, vai perseguindo esses acervos, vai fazendo perguntas, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Ainda tem coisas para serem descobertas. Nessa perspectiva de análise do material, eu levo em conta 2 elementos, a história e a estética. Então é importante para mim, dentro dessa metodologia, o contexto histórico, ou seja, quem filmou, quando, em que condições, que câmera usou, o que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, tanto a história da produção das imagens, quanto a história que se desenrolava ao redor, né, o acontecimento histórico. Mas também a estética, né? Porque eu venho do campo do cinema. Então, analisando essas imagens, o que elas nos mostram sobre esse acontecimento? Como é que as imagens ajudam a nos contar a história das imagens, né? E aí é todo o procedimento da linguagem cinematográfica que é usado. Então, por exemplo, o Eduardo Escorel já era um cineasta conhecido. Ele teve acesso, ele me contou em entrevista, que teve acesso a uma câmera profissional, que é a Eclair, que era de um primo dele, que estava na casa dele. E quando acontece, né, o cortejo fúnebre, um amigo fala, olha, você tem que filmar, isso precisa ser filmado. E ele no dia seguinte chega cedo, e quando ele chega, a Assembleia Legislativa, onde estava sendo velado o corpo do estudante, já estava lotada, estava muito cheio de gente, dentro e fora. E o caixão ia sair naquele momento. Então ele já com a consciência cinematográfica que ele tinha, ele entende que ele tinha que filmar do alto para poder contemplar no mesmo plano o maior número de pessoas possível, para dizer o seguinte, olha, isso aqui não é uma montagem, esse lugar estava cheio, as pessoas foram para essa manifestação. Então essa carga dramática da multidão reunida, ela tinha que ser capturada em um único plano. Então o que o Escorel faz? Ele sobe a escadaria de um prédio em frente, depois quando o cortejo está passando pelo aterro do Flamengo, ele sobe, pede para subir no alto do prédio, para filmar de cima. Então ele tem essa espécie de consciência cinematográfica, esse desejo, mesmo que ele não soubesse o que seria feito desse material, não era um filme, mas ele tinha consciência cinematográfica. Então os modos que ele escolhe de filmar são modos muito específicos de um cineasta. Já o José Carlos Avelar era um repórter cinematográfico, ele também tinha feito experiências filmando, mas sempre no campo muito experimental. E a câmerazinha que o José Carlos Avelar tinha era uma câmera Bolex, uma câmera amadora, pequena. E a curtição do Avelar era pegar aquela câmera e sair no meio da multidão e se misturar com as pessoas. Então ele filmava a saída do jogo de futebol, ele filmava diferentes acontecimentos e filmava manifestações também que aconteciam naquele período. Então quando você vai ver as imagens do Avelar, ele está realmente junto com a multidão. A multidão levanta, ele levanta junto. Ela senta, ele senta junto. É como se ele fizesse parte daquilo ali. E as imagens mostram isso também. Né? Então a relação desses 2 personagens filmando o mesmo dia, o mesmo acontecimento com esse público são relações bem diferentes, né? Um com um olhar mais afastado e o outro de dentro, né? Como se estivesse participando mesmo efetivamente do acontecimento. A gente usa o que é um pouco da metodologia que a Sylvie também trabalha, que é a potência do detalhe, né? Ela vai lá na história da arte, trazer o Daniel Arrassi, né? Ou vai trazer o Ginsburg também, no campo da história, da microhistória, para pensar na potência do detalhe. Então, olhar para essas imagens requer, né, o desejo de desacelerá-las, né? Olhar muito devagar, olhar de novo, reenquadrar, perceber um olhar para a câmera, perceber uma relação entre as pessoas que estão presentes na imagem, tentar identificar os personagens que estão presentes ali. Muitas vezes a gente não consegue identificar de primeira, mas você vai ler uma reportagem do jornal daquele dia, que vai descrever as pessoas que falaram para o público, por exemplo, e aí
essa pessoa foi filmada, você faz o cruzamento dessas informações e você vai descobrindo camadas que não estão ali na imagem, mas que ajudam a contar a história desse acontecimento e dessas pessoas. Então é um trabalho quase muito minucioso, né, de olhar demoradamente para esse material, prestar atenção nos gestos, nos olhares, nas roupas que as pessoas vestem, né? Em todos os indícios históricos, temporais e de postura mesmo, né, dos personagens, para tentar articular isso depois, né, no cruzamento com textos e documentos, numa análise de fato, né, uma análise histórica, poética, porque também tem esse lugar da lacuna, né? Óbvio que numa análise como essa, a poética entra junto, a nossa imaginação, né, o e se, né, o que teria acontecido se a gente tenta trabalhar um pouco com essa perspectiva também, né? Essa pesquisa ela também é consequência da possibilidade de acesso à parte dos documentos da Polícia Política por conta da Comissão Nacional da Verdade, de toda, né, autorização também de acesso a esses documentos. A gente não tem acesso a todos ainda e muitos foram destruídos ou foram perdidos, mas alguma coisa tem, porque é um Estado completamente burocrático, né? Essa burocracia de tudo registrar acaba dando para a gente a possibilidade de olhar novamente para esses documentos e tentar ali capturar informações preciosas para a gente, às vezes, até inverter o discurso dominante. Quando a gente vai olhar de fato para os documentos, a gente acaba descobrindo mentiras contadas pelos oficiais, né, pela própria ditadura. E cruzar os documentos com outros relatos ou com as imagens ajuda a descobrir essas mentiras, né, ajuda a fazer o que a gente chama de inversão dos documentos. Então, a minha metodologia sempre partiu do interesse de, bom, quem filmou? Identifiquei as pessoas que filmaram, vou buscar as informações dessas pessoas nos arquivos da Polícia Política. A história dessas pessoas, como elas foram fichadas, se elas estavam sendo perseguidas, se elas estavam sendo vigiadas, se elas já tiveram passagem pela Polícia Política. Isso tudo era uma espécie de detonador. E também das pessoas filmadas. Como integrante do CPC e responsável por estas filmagens, também paguei meu tributo ao nacionalismo da época, indo filmar em Alagoas um campo de petróleo que a Petrobras começava a explorar. Depois de passar por Pernambuco, a Univolante chegou à Paraíba no dia 14 de abril. 2 semanas antes, João Pedro Teixeira, fundador e líder da Liga Camponesa de Sapé, tinha sido assassinado. No dia seguinte à nossa chegada, realizou-se em Sapé, a uns 50 quilômetros de João Pessoa, um comício de protesto contra o assassinato. O filme Cabra Marcado para Morrer é um clássico, né? Um clássico que foi analisado de diferentes formas, né, na história do cinema, pelos pesquisadores. Mas eu vou olhar para esse filme com um olhar diferente, né? Eu vou olhar para esse filme com interesse especial nas imagens realizadas pelo próprio Eduardo Coutinho, antes ainda do golpe de 1964. É um material que ele produziu em 62, quando ele esteve viajando pelo Nordeste numa caravana da Univolante, né, que tinha como objetivo documentar imagens do Brasil. Ele estava com um cinegrafista, porque o Coutinho nunca tinha filmado, nunca tinha segurado uma câmera para filmar, e essa foi a primeira e única vez que ele segura, porque o cinegrafista passou mal e aconteceu a manifestação por conta da morte, né, do camponês marido de Elizabeth Teixeira, né, que dá o ensejo a todo o filme. E o Coutinho fala que ele não sabia nem colocar o filme dentro da câmera, que ele não tinha ideia de como filmar, mas que ele precisava realizar aquelas imagens. E ele consegue realizar. E realizando essas imagens, ele vai filmar os camponeses, né, que estão ali naquela manifestação. Pessoas ligadas às ligas camponesas, né? Porque antes mesmo do golpe, a perseguição ao campo já acontecia de forma muito forte e veemente, né? E aí ele filma uma pessoa que está ali em cima do caminhão, ao lado de Elizabeth, que fala para o público. Era mais um dos manifestantes, mais um dos camponeses que faziam parte daquele movimento. Ele conta no próprio filme, o Coutinho, que esse camponês teria se tornado um desaparecido político brasileiro, porque o corpo dele, né, ele foi preso em 64 e o corpo dele desapareceu, não foi mais localizado. Essa história me intrigava e eu falei, bom, o que eu posso contar sobre esse camponês, né? O que os documentos da Polícia Política podem me ajudar a contar? E aí eu fui em busca da história dele nos documentos da Polícia Política e localizei
uma documentação incrível, né? Não só as formas como esse camponês foi perseguido ao longo do tempo, mas também encontra uma carta manuscrita que ele tinha deixado na sede do partido do qual ele fazia parte, que chamava-se Biografia, onde ele contava a própria história consciente de que algo poderia acontecer com ele. E nessa carta manuscrita, ele conta que havia sido torturado 3 vezes. Ou seja, essa perseguição já estava acontecendo há muito tempo, né? Esses métodos de tortura e de violência também. Então é um pouco dessa história, desse sujeito ali filmado durante poucos segundos por Eduardo Coutinho, trazidos para o filme Cabra Marcado para Morrer, que eu consigo reconstituir a partir da busca nos documentos oficiais. Os rolos de filme, isso aí eu não consegui, era o meu sonho. Buscar esses filmes, fazer esse trabalho de busca de filmes, né? Mas eu não faço isso. É através do próprio Hernani, né, na Cinemateca, ele que me passa o material disponível. Então, por exemplo, esse material do Avelar, eu realmente recebi ali o acesso à lata, eu pude ver esse material na mesa enroladeira, pude telecinar esse material, mas eu não tive a possibilidade de pesquisar as latas de filmes da Cinemateca e ver se encontrava outra coisa ou não, né? Esse acesso a gente não tem. O que eu tentei depois, assim, ao longo da pesquisa eu não consegui mais lidar com rolos de filme, mas quando acaba essa pesquisa, eu começo uma nova pesquisa em parceria com a Thaís Blanc, que é minha colega desde esse momento, né? Esse método que a gente está desenvolvendo é juntas, né? A gente tem esse mesmo tipo de trabalho. E a gente começou a se interessar por imagens domésticas do período da ditadura militar. Aí sim, aí a gente começou a receber rolos de Super 8, começou a entrar em contato com material da ordem do privado, mas esse projeto não foi para frente, né? Primeiro porque entra o governo Bolsonaro e a gente tinha feito uma chamada no Facebook e imagina, fazer uma chamada pedindo imagens da ditadura militar naquele momento do primeiro governo Bolsonaro, a gente começou a ser atacada, a gente não tinha dinheiro para fazer o projeto e a gente paralisou. Porque a nossa ideia era montar, inclusive, digitalizar essas imagens privadas e montar um acervo digital disso, né? Que a gente ainda vai fazer um dia, um passo por cada vez. Mas acaba que o nosso contato é mais com materiais que já são digitalizados, que já estão, de uma certa maneira, disponibilizados, né? Durante o doutorado, eu tive bolsa, né, de pesquisa durante todo o doutorado. Eu fiz o doutorado na ECO, FRJ, tive bolsa tanto do CNPq quanto da CAPES. Fiz o doutorado 1 ano, né, de doutorado sanduíche na França, que foi muito importante, né, tanto para entrar em contato mais próximo com essa metodologia da Sylvie Depergue, de conhecê-la, como de pesquisar nos acervos do Cris Marquet, da própria Cinemateca Francesa, né. E aí foi fundamental, sem esse recurso, né, sem esse investimento na educação e na pesquisa não teria sido possível. E aí quando eu termino, né, quando a gente tem a sensação de quando termina uma tese de doutorado que foi como um parto, a gente sofre inclusive a síndrome pós-parto. E aí a gente dá um afastado um pouco da pesquisa, mas depois eu retomei e revisei durante muito tempo, acrescentando, porque como é uma pesquisa que cada hora você descobre algo novo, né, você não consegue parar. Então eu fiz uma grande revisão do livro, acrescentei coisas, repensei métodos, processos, tento pensar ali com mais profundidade o que eu chamo de momento da tomada, tentando entender o que é esse momento da tomada, algo que eu não tive tempo, né, de desenvolver durante o doutorado. E aí ganhei um edital da FAPERJ de publicação editorial, que tornou possível essa publicação, que foi uma enorme ajuda e fundamental também. E fora isso, né, eu também ganhei um projeto da FAPERJ, com o qual eu pude montar o meu grupo de pesquisa atual, que chama-se Práticas do Contra-Arquivo, que tem como objetivo continuar esse mapeamento dessas imagens, né, que a gente chama de práticas do contra-arquivo nesse sentido, né, o que é o contra-arquivo? Quais são as imagens da ditadura militar que não são aquelas imagens oficiais produzidas pela ditadura, né, os cinejornais que estão lá à disposição no Arquivo Nacional, a gente pode entrar, a gente vê a propaganda política que eles faziam, etc. e tal. Onde estão as outras imagens? A proposta é continuar o mapeamento de imagens produzidas no período da ditadura que não sejam as imagens oficiais, investigar o contexto de produção dessas imagens, ou seja, quem filmou,
em que condições, com que câmera, na medida do possível entrevistar as pessoas se elas ainda estiverem vivas, né? Entrevistar as pessoas que produziram esse material, compreender a circulação desse material, por onde passaram, né, onde foram exibidos filmes, né, ou fragmentos, onde foram guardados, como essas imagens sobreviveram, em que condições elas sobreviveram. Então isso tudo é o que a gente chama de circularidade, e a gente vai investigar nos jornais da época, na imprensa, nos acervos, né? E por fim, que é algo que nos interessa também, que sentido essas imagens ganham quando elas são retomadas, né, em outros filmes. Eu faço isso aqui muito no livro, que eu acho que aí já vem uma proposta até para os alunos, né, que estão ali trabalhando no grupo de pesquisa. O que vocês fariam hoje com esse material, na medida que vocês podem retomá-lo? Que novas histórias vocês vão contar com essas imagens do passado para falar do nosso presente? Então é uma prática de montagem, uma prática de produção de sentido, que é um exercício muito bacana para os alunos também exercitarem, né, colocarem, realizarem. E é um barato porque durante esse processo a gente já conseguiu realizar uma exposição aqui na PUC, no Solar, porque a gente localizou imagens produzidas dentro da prisão durante a ditadura, durante a greve de fome dos presos políticos, do Frei Caneca, né? Câmeras entram ali dentro do Frei Caneca e o Paulo Jabbour, que era um preso político que participou da greve de fome, ele filma o acontecimento, ele filma o cotidiano da prisão. E esse troço aí ficou sendo o lugar de tudo, de fazer artesanato, de cinema, que a gente botou Cinema Íris, tinha uma televisão que tinha aí, de fazer assembleia. Tá vendo a tela branca pintada no fundo, ó, do cinema? Então essas imagens também estavam adormecidas e guardadas nesse acervo privado do Paulo Jabbour, né? E hoje a gente disponibiliza esse filme editado na época, né, o Água, Açúcar e Sal, que era um filme de apoio aos presos políticos que queriam ser anistiados como todos os outros que estavam sendo, eles não estavam na época contemplados na lei da anistia, então fazem o filme para isso, fazem a greve de fome para isso. E esse filme está disponibilizado hoje no nosso canal do YouTube, por exemplo, né? Assim como as entrevistas que a gente realiza com o Paulo Jabbour e com as outras pessoas envolvidas ou que fizeram filmes na época. Então a gente está, nesse momento, não só mapeando outras imagens produzidas no período, realizando entrevistas com os realizadores e disponibilizando essas entrevistas editadas no nosso canal no YouTube e na nossa página no Instagram, que é o Contra-Arquivo. E é um sucesso, é muito bacana, porque a página do Instagram, por exemplo, ela mostra o nosso processo de pesquisa, né? A gente compartilha com as outras pessoas as nossas descobertas, porque cada vez que você compartilha a descoberta, você recebe uma nova informação, você recebe uma colaboração. E esse trabalho, é muito importante ressaltar isso. Um trabalho como esse de mapeamento de imagens de arquivo no Brasil, de imagens amadoras, de imagens que não eram consideradas importantes, só é possível se é feito em rede, de forma colaborativa, tanto com os nossos estudantes que estão ali com a gente, com os nossos parceiros pesquisadores, mas também parceiros internacionais, pessoas curiosas, pessoas que viveram esse momento histórico. Então, é uma grande troca, né? E a pesquisa se constrói assim, com financiamento e com trocas. A gente, no Brasil, a gente sofre, né? A gente está aí numa eterna guerra e luta para preservar as nossas imagens do cinema, né? À medida que a gente vai pesquisando, a gente vai descobrir filmes que foram realizados no passado e que estão aí sendo destruídos, que estão sofrendo esse processo, né, do que a gente chama de síndrome do vinagre, né, que é um ácido que é liberado. A película é orgânica, uma matéria viva, né? Então esse ácido é liberado. Se você não faz o processo de preservação, não digitaliza, essas imagens vão desaparecer. E a história dos nossos acervos é uma história de inundações, incêndios, né? Resta muito pouco do que a gente fez até hoje e a gente não consegue preservar o que tem agora da maneira satisfatória por conta da falta de investimentos. Então, se os filmes oficiais que fizeram sucesso têm dificuldades para conseguir, né, verba para preservação e para disponibilização, quem dirá essas imagens outras, né, que a gente se interessa, esses fragmentos, essas imagens brutas. A ideia da pesquisa era criar um repositório para disponibilizar, pelo menos digitalmente, esse material que a gente está localizando agora. Mas mesmo assim é muito difícil, né? A gente não consegue recurso suficiente, a gente vai fazendo por etapas, né? Um passo de cada vez. Então só de localizar, já entender onde estão essas imagens, já é um primeiro passo. O segundo
salvar essas imagens, disponibilizar para um público maior. E aí tem uma coisa muito interessante, que na pesquisa atual que eu estou realizando, a gente está trabalhando com filmes realizados por mulheres nos anos 70, especialmente curta-metragens. E é incrível a quantidade de material que a gente está descobrindo, especialmente das mulheres que participaram da ascensão dos movimentos feministas no momento da redemocratização do país, né? Porque o momento da redemocratização é um momento de fortalecimento dos movimentos sociais em diversas esferas, né? Entre elas, a de gênero, né? Do feminismo. E a gente encontra nesses filmes que podem ser assistidos, por exemplo, assistidos no CTAV, em alguns acervos que ainda não tiveram dinheiro e investimento para digitalizá-los ou para preservá-los, né? Mas a gente consegue assistir lá no local, nesses equipamentos rudimentares, né? Onde a película ela passa, né? Imagens feitas com empregadas domésticas em Queimados, por exemplo, no Rio de Janeiro, mostrando a dura rotina dessa empregada que tem que voltar para casa, os filhos estão esperando, que tem que enfrentar a jornada de trabalho e a jornada do cuidado dos filhos, toda a luta dessas mulheres por creches, ou seja, lutas que ainda estão aí vigentes hoje, que já estavam sendo ali disputadas nos anos 70, final dos anos 70. A gente tem isso documentado e essas imagens estão ali, podendo desaparecer a qualquer momento, porque não há investimento para preservação, né? Então, é algo caro, tem muitas pessoas no Brasil nessa luta, né? A gente tem a ABPA, Associação Brasileira de Preservação. A gente criou, em parceria com a BPA, recentemente uma rede de pesquisa de imagens de arquivos chamada Repia. A Repia está disponível no site, na internet. É um lugar de junção de organizações, instituições, pesquisadores, grupos de pesquisa que são interessados pelas imagens de arquivo. A gente está ali junto tentando pensar não só em eventos, em congressos, seminários, minicursos, mas também em ações conjuntas, né, que vão trabalhar com a defesa da preservação, da circulação, da distribuição dessas imagens, né, do que a gente chama de imagens de arquivo. Então é um trabalho, uma luta conjunta, cotidiana, feita em diferentes esferas, em diferentes frentes. Essa força e a importância da pesquisa com as imagens de arquivo, né, é elaborar memórias que não foram elaboradas, ou pelo menos não foram elaboradas dessa maneira. Porque a gente tem no Brasil, em relação à ditadura, o grande problema do esquecimento e da não punição dos crimes que foram cometidos, né? Por conta da anistia, o esquecimento toma o lugar da punição. E quando você não julga e não pune aqueles que cometeram tais abusos, essa história tende a se repetir. 1970 é um ano importante porque é o ano da terceira prisão do Cosme e é o segundo momento em que ele é torturado, e foi o momento que ele ficou mais tempo preso, ele ficou 7 meses preso. A tortura nesse momento foi extremamente bárbara. Então, para não repeti-lo, é preciso lembrar, e é preciso cobrar, e é preciso continuar lutando pelos direitos e pela justiça. E se você não tem... e essa memória, ela está constantemente e frequentemente em disputa, né? Ela está sendo disputada todos os dias. E quando a gente fala de audiovisual, especialmente, né, com a entrada das redes sociais, ela está sendo disputada de forma muito difícil, né? Porque você tem grupos hoje, né, que escrevem outros tipos de narrativa com essas imagens, falseando a história das imagens, né? Criando mentiras em torno dessas imagens, mas que tem muito dinheiro, né? Muito poder de fazer com que esse discurso deles circule. Então a gente precisa, na contramão, trabalhar não só com as imagens, mas com as fontes oficiais, mostrar que pesquisa se faz com seriedade e que essa história não é uma história que pode ser inventada por qualquer um, uma história que tem rastros, né? Que tem indícios, que tem indicialidade. E é com essa seriedade que a gente elabora memórias realmente efetivas, que tendem a se tornar efetivas para entrar nessa disputa, né?